Questão 2 é sobre transitividade. Olha só o que diz. Olha. Na composição de Guilherme Arantes, no trecho Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão, destaca-se um verbo que possui a mesma regência que o verbo indicado, o verbo indicativo alternativo a seguir, né? E o verbo indicativo alternativo a seguir. Então, primeira coisa, quando ele diz mesma regência, você tem que partir para o assunto chamado, né? Quando diz mesma regência, você tem que partir para o assunto chamado de transitividade. O assunto chamado de transitividade. E quanto à transitividade, você vai ter o quê? Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e o verbo de ligação. Então, quando se fala a mesma regência, o que eu devo observar é justamente o que? A transitividade verbal. Certo? Não vai dar tempo de falar sobre todas. Eu vou explicar pelo menos as que estão aí nas alternativas, tá bom? Então, olha só, gente. Quando eu pego aqui, ó, e que abre um profundo grotão, né? E que abre um profundo grotão, o que é que eu vou ter, ó? A água abre um profundo grotão. Então, gente, este verbo aqui, ó, abre um profundo grotão, ele vai entrar nessa ótica aqui do verbo transitivo direto. Dentro dessa ótica do verbo transitivo direto, você vai ter um processo aqui, que eu também falei na aula da Banca FUNCERN. Aqui você vai ter de seguir um processo. Ache o sujeito, aí você vai perguntar ao verbo o que, o quem, e a resposta dessa pergunta é o que chamamos de objeto direto. Então, olha só, e aí você vai decorar assim, ó, decora. Achou o sujeito, que é o primeiro passo. Perguntou o que ou quem é o verbo, que é o segundo passo. A resposta é o objeto direto. Sendo assim, ó, o verbo ele vai ser chamado de VTD. Lá no ensino médio, a professora ensina que para você saber se um verbo é VTD, você pergunta o que ou quem. Ela fala assim. Inclusive, eu aprendi assim. No entanto, o método de perguntar o que ou quem, ele só é eficaz quando primeiro você encontra o sujeito. Por quê, professor? Porque há casos em que o sujeito ele vem posposto ao verbo. Então, quando o sujeito vem posposto ao verbo, talvez você confunda sujeito posposto com um objeto direto. Então, para evitar qualquer erro, primeiro encontra o sujeito, para depois encontrar o objeto direto. Jamais, eu vou repetir, jamais encontre primeiro o objeto para depois encontrar o sujeito, porque você vai correr risco. Professor, quer dizer que a professora ensinou errado? Não. Mas do modo como ela explicou, há uma porcentagem de falha que pode vir na sua prova e pode fazer você errar. Certo? Pode fazer você errar. Eu vou citar um exemplo aqui. Se eu disser para vocês, ocorreram assaltos, e você pergunta, ocorreram o quê? Você poderia achar que assaltos é objeto direto, quando na verdade o primeiro passo era para você achar o sujeito. E aí quando você pergunta o que é que ocorreram, a resposta é assaltos. Olha, os assaltos ocorreram os assaltos. No caso eu tenho aí um sujeito posposto e não um objeto direto. Então, para evitar qualquer erro na hora da prova, você vai fazer o processo. E repita comigo aí da sua casa, repita em voz alta. Achou o sujeito, perguntou o que ou quem é o verbo, a resposta é o objeto direto.
Eu tenho certeza, se você seguir a risca essa frase, você não erra. Ache o sujeito, pergunte o que ou quem é o verbo, a resposta é o objeto direto. Neste caso aí, olha só, o verbo ele vai ser VTD. Quando eu volto para a questão, professor, quem é o sujeito de abre? Você vai perguntar, o que é que abre um profundo grotão? A água. Ó, o sujeito aí, o sujeito de abre é água. Então, ó, encontrei o sujeito. Encontrei. Qual é o próximo passo? Encontrei o sujeito. Qual é o próximo passo? Eu vou vir aqui e vou perguntar. A água abre o quê? Olha a resposta. Um profundo grotão. Aí eu tenho, ó, abre é verbo transitivo direto, ou seja, quem abre, abre algo, certo? Quem abre, abre algo, certo? E neste caso, um profundo grotão é um objeto direto, certo, pessoal? É um objeto direto. Neste caso aí, olha só, é para você marcar a opção em que eu tenho também aí o quê? Em que eu tenho aí um verbo transitivo direto. Perceba só aqui, ó, qual é a opção, qual é a alternativa que eu consigo fazer a análise que eu fiz agora. Encontro o sujeito, pergunte o que ou quem é o verbo para encontrar o objeto direto. Qual é a frase que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso na alternativa de letra E. Observe o seguinte. Quem é que façam o que amam? As pessoas. Ó, as pessoas é o sujeito. As pessoas façam o quê? Olha a resposta. O. Esse o, na verdade, ele é equivalente a aquilo. Neste caso, a frase é: as pessoas façam aquilo que amam. Neste caso, pessoal, observe que o mesmo processo que eu fiz aqui, encontrei o sujeito água, perguntei o que, a resposta foi um profundo grotão. A mesma análise que eu fiz daqui, eu consigo fazer na letra E. As pessoas é sujeito, façam o que? O. Façam o que? Aquilo. Por isso que a resposta é a alternativa de letra E. Edson, mas na letra C eu posso sim perguntar o quê? Os livros são o quê? Cuidado, pessoal, porque aqui é um caso típico. Os livros são incríveis, em que esse são aqui, ele é o que chamamos aqui, em transitividade, de verbo de ligação. Os livros são incríveis. No caso, são aí é um verbo de ligação. Gente, como a resposta foi eu vou só completar aqui qual é as opções dos outros para deixar a questão bem comentada, mas o foco aqui foi o verbo transitivo direto, tá bom, pessoal? Em outro momento posso comentar essas outras. Então, olha só, na letra A e na letra B, observe que o verbo ele exige preposição, ó. Precisam de ajuda, precisam do amor. Então, tanto na A quanto na B, eu tenho aí um verbo transitivo indireto, certo? Eu tenho um verbo transitivo indireto, ou seja, o verbo transitivo indireto é um verbo que exige complemento regido por preposição. Regido por preposição. Na letra D, eu tenho um verbo intransitivo. O ídolo morreu ontem, ou seja, é um verbo que tem sentido completo, né? Quem morre, morre. Neste caso, o verbo morrer, aí ele é verbo intransitivo. Tá bom, pessoal? É verbo intransitivo, tá bom?